Bom, jovens, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Júlio Xavier, eu sou especialista em formatação de documentos jurídicos e hoje eu estou aqui para explicar e mostrar por que você não deveria sublinhar a sua petição ou qualquer outro documento jurídico ou qualquer outro texto. Bora lá? Bom, eu estou aqui dentro do nosso bom e velho Word para mostrar para vocês aí quais são os principais problemas do sublinhado. Então eu vou criar um texto fictício, um texto em latim, ilustrativo, só para a gente ter uma visão geral do texto e entender aí qual é o problema do sublinhado. Bom, a gente precisa de um pouquinho de história para falar do sublinhado. Então, se vocês não pegaram essa época, na época das máquinas de escrever, a gente não tinha outra opção para destacar um documento, um trecho, senão o sublinhado. O sublinhado é aquele tracinho que todo mundo conhece, que vai ali embaixo das letras, que a gente pode usar embaixo das letras. E a máquina de escrever ela não possuía, por exemplo, itálico ou negrito. E por que ela não possuía itálico ou negrito? Porque era uma limitação. Você tinha uma letra A minúscula e uma letra A maiúscula. Para você ter um tipo negrito, você teria que ter uma outra letra A mais espessa, mais grossa. Para você ter um tipo itálico, você teria que ter outra letra A no formato itálico. Isso só foi possível realmente com o advento aí dos processadores de texto nos computadores, né, que se popularizaram aí na década de 90. Muito possivelmente você talvez já tenha até nascido e começado a fazer os seus trabalhos da escola num computador e nunca tenha se dado conta disso. Então, lá atrás, quando alguém fazia um manuscrito numa máquina de escrever, né, um escritor, ou mesmo alguém que fosse mandar um artigo, ele destacava os textos importantes com o sublinhado, porque era a única ferramenta possível, e quando o profissional mesmo que faria a editoração do livro via aquilo, ele substituía aquilo ali por um destaque técnico, por um destaque profissional, que no caso dos livros é muito mais comum que se utilize o itálico. Tá? A gente vai falar sobre a forma correta de se destacar logo em seguida. Mas qual é, afinal, o problema com o itálico? O primeiro deles, de cara, é que o itálico ele realmente deixa o seu texto com uma aparência pouco profissional. Se eu fizer aqui, peraí, sublinhar, você nota que eu deixo o texto um pouco pesado, eu trago um elemento a mais para o texto, a gente chama isso de ruído. Né? A gente cria um ruído no texto, a gente coloca um elemento ali estranho ao texto e que dá uma aparência pouco profissional. Se você for pegar qualquer documento mesmo profissional, documentos de empresas bem feitos, livros, revistas, jornais, você não vai encontrar o sublinhado em lugar nenhum, porque nenhum profissional de design, de tipografia, usa o sublinhado, reconhece o sublinhado como uma ferramenta legítima de destaque. Ele é um verdadeiro improviso que já deveria estar extinto, mas não está. Bom, mas você está falando assim, parece até que é a pior coisa do mundo, mas de fato é, e eu vou explicar para você. Pior do que a aparência não profissional que você traz para o seu documento, esse ruído, essa sujeira que você traz para o seu documento, ele tem um problema muito mais grave. As fontes, eu vou chegar aqui pertinho delas para a gente tentar entender e eu poder explicar melhor para vocês, elas possuem na sua característica, na sua anatomia, uma coisa que a gente chama de descendente. Então, perceba, por exemplo, o P, o Q, o G está escondidinho aqui pela minha imagem aqui, o G, né? Essas descendentes ficam abaixo da linha de base da fonte, né? Então elas ficam para baixo, descendentes, e toda vez que você coloca o sublinhado, você cria exatamente um ruído em cima delas. Percebam que o sublinhado passa por cima do meu P, do meu G, né? Dessas letras que têm descendente. E mais do que isso, à medida que eu vou afastando, eu crio esse ruído na parte inferior da letra. E o problema disso é que quando a gente lê, presta atenção nisso, quando qualquer pessoa lê, a gente não lê identificando fonte a fonte, a gente lê por um reconhecimento rápido de formas. Então você está passando um olho num texto, você não está prestando atenção, eu estou juntando, não é alfabetização, estou juntando um A com um F, com um A com um B e dá a faba. Né? Você não faz essa conta na tua cabeça. Você simplesmente identifica rapidamente e vai varrendo o texto naquela diagonal, né? Naquele zigue-zague. Você varre, varre, varre e vai lendo e compreendendo.
Mas você faz isso automaticamente porque o seu cérebro é capaz de reconhecer cada forma. Toda vez que você adiciona um elemento que atrapalha o reconhecimento dessa forma, como é o caso do sublinhado, à medida que ele polui a parte de baixo, você tira uma das referências mais importantes para a leitura, que são as descendentes e mesmo ali a parte baixa. Então você tem menos elementos de reconhecimento dessa fonte e a sua leitura vai ficar mais devagar. Eu, inclusive, faço um desafio. Se você quiser, escreva um texto, crie um texto, coloque um texto todo em sublinhado, um texto sem o sublinhado, e peça para alguém ler os dois, ou mesmo você faça o teste de leitura e no final meça qual dos dois você conseguiu ler mais rápido e qual que foi menos cansativo de ler, tá? Que eu não tenho dúvida que o sublinhado vai deixar o texto mais cansativo e mais difícil de ler. Então é por isso, principalmente, que você não deveria usar italico. Ah, Júlio, mas então como é que eu faço? Bom, gente, hoje esse é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Por quê? Porque se você está querendo destacar, a gente tem que entender primeiro o que é um destaque, tá? O sublinhado, ele não é um destaque por si só. Por que o sublinhado destaca? Por que o sublinhado destacava lá nas máquinas de escrever? Porque toda vez que eu adiciono um elemento a uma palavra, uma frase, ou qualquer trecho do meu texto, que seja diferente dos demais, eu crio contraste. Contraste sendo diferença. Eu crio uma diferença. E toda vez que eu crio diferença, eu crio destaque. É como se você estiver dirigindo numa estrada, naquelas estradas muito lisas, e de repente vem uma espécie de um quebra-mola que a gente chama, aquelas lombadas, né? Que servem só para acordar o condutor. O que é esse efeito? É o efeito contraste. Estava tranquilo, liso, linear, e de repente vem alguma coisa que se destacou do resto. O contrário também seria verdade. Se toda a pista fosse esburacada e de repente ela ficasse lisa, você sentiria a diferença exatamente na pista lisa. Então não é a pista com lombada ou a pista lisa que destaca, e sim o contraste entre uma e outra. Então, para destacar, o primeiro pressuposto é que você tem que destacar pouco. Se você destacar muito, você deixa de ter contraste. Então, o sublinhado ele só tem essa função de tornar aquele pequeno trecho diferente do resto. E você pode fazer isso perfeitamente com ferramentas melhores, como, por exemplo, o negrito. Percebam que eu tenho a mesma questão. Eu fiz uma palavra, eu tornei uma palavra diferente do resto do texto. Tá? Então eu posso fazer, por exemplo, um pedaço um pouco maior também, não tem problema nenhum, e pronto, o meu destaque está aqui. Ah, mas eu quero colocar negrito e sublinhado. É aí que essa explicação que eu acabei de dar para você entra. Você não precisa colocar dois elementos de destaque, porque isso não vai tornar o seu destaque maior. Se o que destaca é a diferença, basta a diferença para que eu destaque. Se eu saio de uma estrada e entro numa lombada, isso já é suficiente para destacar. Eu não preciso colocar um quebra-mola de meio metro, né? Basta uma simples quebra de linearidade, uma simples quebra de um padrão, que eu já consigo criar o efeito que eu desejo. Então aqui, se eu colocasse o sublinhado, tá? Este trecho não estaria, pela natureza do contraste, mais destacado. E eu ainda teria menos legibilidade e uma aparência menos profissional. Então eu te desafio aí a fazer esse teste de sublinhar um texto e ver o tempo de leitura que você consegue fazer e a aparência. Pegue uma petição, pegue um documento, tire todo o sublinhado dele, destaque pontualmente, destaque com a ferramenta correta, destaque com negrito, destaque com itálico e veja se a aparência não fica muito melhor, não fica muito mais leve, não fica muito mais agradável e muito mais bonito. E não tenha dúvida de que, se você tem problema com leitura de petições, por exemplo, e se queixa que o juiz não lê a sua petição, que o assessor não lê a sua petição direito, tenha certeza, e eu tenho certeza que você já fez isso, que não é destacando a petição inteira que você vai conseguir isso. Há um conjunto de elementos na hora de criar uma petição, criar um documento, que você consegue criar, gerar atenção, gerar interesse, engajar o seu leitor para que aquela leitura seja melhor. Não é. Eu tenho certeza que muita gente aqui já colocou sublinhado de cabo a rabo e teve o mesmo efeito no final.
vocês sabem que não é isso que vai chamar a atenção, não é isso que vai funcionar na petição. Bom, então é por isso que você não deveria sublinhar a sua petição em nenhum outro documento. Até o próximo vídeo, um abraço para vocês.